seu trabalho, na sua empresa, amém? Vai desfrutar de um tempo de promoção, de portas abertas, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo, amém? Primeiramente, você tem que acreditar nisso. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui sobre reconstruir os muros, preste atenção, aplicado na história de Neemias, ele precisou ter uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer, sensibilidade. Fala assim comigo, sensibilidade. Amém? Feche seus olhos nesse momento, incline sua cabeça. Pai, eu quero te dar graças por essa manhã, esse tempo de tarde, aqui junto com os meus irmãos. Eu quero declarar que a tua palavra é viva e eficaz e irá penetrar cada coração aqui presente. Senhor, vai transformar a mentalidade, vai impulsioná-los para um tempo profético. Senhor, eu repreendo no nosso meio toda apatia, toda mornidão, porque nós já estamos experimentando aquilo que o Senhor tem liberado pelo teu Espírito em nosso meio. Eu quero declarar, Senhor, que aquilo que nós experimentamos nesse momento de louvor vai permear o coração de cada irmão e cada irmã aqui presente. Eles vão desfrutar, Senhor, da sua presença, de portas abertas e da glória dessa última casa. É o que nós declaramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Voltando a falar aqui sobre a história de Neemias, o interessante é que Neemias, como havia dito, ele não era profeta. Mas Neemias foi uma pessoa que teve sensibilidade ao momento que o povo estava passando. Como judeu, Neemias se apresentou diante do rei Artaxerxes. E ele era copeiro. Um copeiro se apresentando diante do rei. O interessante, o rei percebeu que Neemias estava mal. Só que antes disso, presta atenção, Neemias teve sensibilidade quando um dos seus estava voltando do exílio. E ele estava voltando. A palavra do Senhor diz, abra comigo lá em Neemias capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio acham-se na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha agora, irmãos, isso aqui é profético, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha só, Neemias não foi postar nada no Instagram, ó céus, ó vida. Neemias não ficou mandando indireta. Neemias não se conectou com as pessoas erradas. A primeira atitude de Neemias, quando soube de uma notícia ruim, o que ele fez? Jejuou e orou. Preste atenção, a sua sensibilidade ao que está acontecendo ao seu redor, ao que está acontecendo na sua casa, na sua empresa, e principalmente no Rio de Janeiro, é uma sensibilidade espiritual. Eu já vi muitas pessoas, principalmente jovens, infelizmente, né? Que quando acontece alguma coisa ruim, ele recorre, a primeira coisa, ele recorre para o Instagram, ele recorre para o WhatsApp. E interessante, eu descobri uma coisa, pastor André, que o jovem, às vezes, quando ele está chateado, ele tira a foto do perfil. Eu descobri isso há pouco tempo, não sabia disso não. Ele tira a foto do perfil, aí fica sem foto. Aí eu descobri, conversando com alguns universitários, falou: obreiro, não, é porque está chateado, ele tirou a foto do perfil. O pessoal sabe que isso é verdade. Eu não sou tão velho assim não, mas sabe que isso é verdade. Aí eu falo assim: irmão, por que em vez de você tirar a foto do perfil, você não for orar e jejuar porque está ruim? Porque foi isso que Neemias fez. Neemias não fugiu. Neemias falou: vou orar e vou jejuar perante o meu Deus. Está ruim em casa? Vai para o seu quarto, ora o seu pai que está em secreto, e seu pai vai te recompensar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, até no momento da adversidade, elas procuram a pessoa incorreta para desabafar. Só que esquecem que desabafo, às vezes pode ser feito, mas olha só, não vai resolver o problema. E Neemias não desabafou, ele recorreu ao Senhor. E aí eu lembro de Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Preste atenção, a glória dessa última casa vai ser maior porque você tem um socorro. Seu socorro não é o governo, o seu socorro não é o empréstimo bancário, o seu socorro não vem de homens, o seu socorro vem do Senhor. Por que os muros de Jerusalém foram reconstruídos? Não foi porque Neemias era melhor,
Porque Neemias, quando ele orava e jejuava, obteve resposta do Senhor. Eu sei que alguns estão aqui nessa conferência, presta atenção, porque gostam de estar junto com a igreja. Isso é importante demais. Mas olha só, eu sei que alguns estão aqui porque estão procurando resposta do Senhor. Eu estou aqui para te dizer, Neemias capítulo 1, versículo 4. Eu estive jejuando e orando perante o Senhor, o meu Deus. Depois disso, Neemias teve toda a direção. Para o quê? Para tomar decisões corretas e coerentes. E a palavra do Senhor, eu estou falando do Antigo Testamento, olha só. Mas a palavra do Senhor fala que no Novo Testamento tem algo semelhante. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. As armas são o que, irmãos? Poderosas, não são carnais. Vamos aqui parafrasear e vamos fazer uma coisa aqui interessante, abrir um parêntese. Armas carnais é você desabafar na internet, colocar no Instagram. E às vezes a gente já sabe quando a pessoa está desabafando que ela coloca assim, tem gente que... Tem gente que, eu falo assim, meu irmão, em vez de colocar tem gente que, bota assim, tem um Deus que resolve. Entendeu? E a Bíblia está falando, as armas não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir sofismas, principados e potestades e tudo aquilo que se eleve ou se altive contra o nome do nosso Senhor. Quando você recorre ao Senhor e fala assim, em nome de Jesus, principados vão cair. Acho que você não entendeu, principados vão cair. O poder não está naquele que ora, mas naquele que ouve a oração. Eu estou aqui para te falar porque se a glória dessa última casa vai ser maior, você tem que saber para quem você deve recorrer nesses dias. Você não tem que recorrer, e assim, eu tento usar uma regra na minha vida. Antes de eu pedir ajuda, e que pedir ajuda é lícito, tá, irmãos? Amém? Amém? Os irmãos ajudam mutuamente, coletivamente, mas olha só, antes de eu pedir ajuda para alguém, primeiramente eu tenho que colocar a minha causa diante do Senhor. Você concorda comigo? Amém? Fale assim, o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço e que eu penso em nome de Jesus. Chegou o slide aqui? Chegou? Tá aí? Amém. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu apliquei uma coisa, pastor Alexandre, muito importante, que foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. O que aconteceu? Está acontecendo desde o ano passado. Eu tenho reunido os jovens para orar às 6 horas da manhã. Vou falar, 6 horas da manhã não é um horário tão... não é tão confortável de orar. Mas olha só, é importante que no reino do Espírito nós venhamos a mandar uma mensagem, que é o quê? O meu comprometimento está com as armas que o Senhor me deu, e essas armas são espirituais. Levantou, em vez de ir tomar um café, olhar o telefone, vai para o seu quarto, ora ao seu pai que está em secreto, seu pai te recompensará. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As suas armas, quando acontece alguma desavença, não é ficar mandando indireta, não é ficar falando com pessoas que não irão resolver. A sua arma é uma arma espiritual. O pastor Rafael muito bem falou aqui sobre o louvor, é outra arma espiritual. E eu tenho aprendido uma coisa interessante, ligado a isso que o pastor Rafael falou. As pessoas gratas são as pessoas que mais recebem, já percebeu isso? São as pessoas que mais recebem. Quem é grato, e a gratidão é um tipo de louvor ao Senhor também, porque quando você agradece ao Senhor, você está o louvando pelo aquilo que Ele é e pelo aquilo que Ele te concede, amém? A gratidão, ela abre muitas portas, o louvor abre muitas portas. Então, se você quer uma glória dessa última casa sobremaneira poderosa na sua vida, preste atenção, louve e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo aquilo que Ele faz na sua vida, pela sua casa. Eu converso com muitos jovens que eles desejam, falam para mim, obreiro, eu quero morar em locais amplos. Eu falo assim, irmão, agradeça pelo local que Deus já te colocou. Quando você agradece por onde Ele te colocou, outras portas se abrem na sua vida. Ah, mas o meu salário é pequeno, aquilo que eu recebo na minha empresa, no meu trabalho. Agradeça por aquilo que o Senhor está te dando lá. Porque se você quer ver a provisão, preste atenção, agradeça por aquilo que já está nas suas mãos. Então, a palavra do Senhor deixa claro aqui que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas. Eu oro às vezes com jovens, 6 horas da manhã, irmãos, eu falo para você, um testemunho poderoso.
que o Senhor tem feito no nosso meio, portas se abrindo, milagres acontecendo. Em uma das nossas células, uma jovem de 14 anos, anfitriã da célula, estava com câncer. E o médico falou, você está com câncer, e provavelmente esse câncer é terminal. A anfitriã, eu nem sabia disso, né? Porque a gente não sabe de tudo, né, pastor? Ela falou que ela reuniu a célula e ficaram orando, todas as semanas, pela anfitriã. A anfitriã chegou depois de cerca de 2 meses, foi falar com o médico, foi fazer novamente aqui o exame, e o médico falou, eu estou aqui para constatar, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou identificando mais o câncer. Eu não estou identificando mais esse câncer. E ela veio testemunhar isso para mim, eu falei assim, rapaz, essa identificou que se a anfitriã estava mal, ela não tinha que falar para todo mundo, nossa, os dias da célula estão contados, tá, gente? A anfitriã está com câncer. Ela falou, a gente vai reunir, vamos orar. As armas da nossa milícia não são carnais. O que Neemias fez? Neemias orou e jejuou. Lamentou diante do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para você é essa. Tenha sensibilidade ao momento. Estava chegando de carro ali, passou um grupo de pessoas. Olhou para cá e falou, nossa, glorioso. Olha só, eles vão passar, vão falar glorioso, mas vai ter momento que você vai passar em alguns locais e você vai ver situações que são incoerentes com a realidade de Deus. Você tem que ter sensibilidade, vai falar, Senhor, isso aqui vai mudar em nome de Jesus. Vai ter uma célula aberta nesse lugar. Essa família vai ser restaurada. Esse filho vai retornar para casa. Essa mãe vai ver o seu filho retornando para os lares. É isso que nós temos que orar. Não é lamentar somente, é clamar e profetizar. Está entendendo? Segunda coisa que eu quero falar para você aqui é que nós fomos chamados para reedificar os muros que estão caídos. Aqui eu estou falando de muro, porque Jerusalém, realmente, os muros haviam caído. Mas olha só, o muro que você vai reedificar nesses dias pode ser a sua família, pode ser a família de outros. O muro que você vai reedificar são alguns relacionamentos. O muro que você vai reedificar é aquela célula que todo mundo fala assim, não vai frutificar não, não vai crescer não, esse local aqui é conturbado. Todo mundo já passou aqui, ninguém frutificou. Eu sempre dou um testemunho de uma irmã que assim, um dia me impressionou lá na igreja. Foi liderar a célula no local que todo mundo que passava falava assim, ninguém cresceu aqui. E realmente, já tinham passado 3 líderes. Estou dando esse contexto aqui a respeito de liderança, mas pode se aplicar a qualquer área da sua vida. E assim, 3 líderes tinham passado, os 3 abandonaram a célula. O que aconteceu? A irmã foi liderar lá. E ela tomou a iniciativa e falou, vou liderar nesse local. Falei, irmã, vai liderar lá? Eu só queria falar o panorama e tal, não sei o quê. Eu falei com ela, conversei, mas não desestimulei ela. Ela falou assim, obreiro, vou liderar nesse local. Ninguém tinha crescido, ninguém tinha multiplicado, mas eu vou multiplicar porque eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que Ele me chamou para reconstruir os muros que haviam caído. Passou 6 meses, a célula da irmã multiplicou. 3 dos espias voltaram falando que ninguém multiplicava. Só que teve um espia que falou, essa terra mana leite e mel e ela é nossa. Preste atenção, a sua família não é um problema, a sua família é uma solução. Ah, porque a liderança é um problema. Eu falo assim, a liderança é uma solução que Deus nos deu. Muitas pessoas recebem o evangelho da graça de Deus porque líderes se levantam. Líderes de criança. Quantas crianças, irmãos? Elas crescem num lar conturbado, mas existem líderes que, como Neemias, eles têm sensibilidade. Fala assim, olha só, se lá é conturbado, Deus tem me levantado para orar e jejuar por essa criança. Vou orar e vou jejuar. E depois, essas mesmas líderes e líderes, eles falam assim, agora eu vou reedificar os muros que estavam caídos. Hoje eu vou perguntar para você, está preparado para reestruturar e reedificar muros que estavam caídos? Porque foi assim que Neemias foi usado pelo Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Abra comigo Neemias 2,17. Neemias capítulo 2, versículo 17. Diz assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, e o que? Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o pobre. Neemias falou, está em miséria, está conturbado, estamos passando por um período muito desconfortável, mas eu quero chamar vocês para reedificar os muros. Preste atenção no que eu vou falar. A igreja Pão da Vida é conhecida pelos reedificadores de muros.
Os irmãos são reedificadores de muros. Muitos lares que as pessoas falam assim, essa família não tem jeito. Eu acredito sinceramente que homens e mulheres de Deus que estão aqui vão ser levantados para reedificar esses muros. Ah não, mas olha só, essa criança aqui dá muito trabalho. Aí você, como já é da Rede Kid, vai falar, não dá trabalho, dá o quê? Fruto. Vocês já estão acostumados com isso, até eu estou acostumado, tá entendendo? E olha só, isso é o quê? Reedificar os muros. Esse é um tempo profético, em você vai em alguns locais, e eu quero falar especificamente para quem está estudando, quem está na universidade. Esse é um tempo que nós estamos também abrindo núcleos nas escolas e faculdades. Porque eu acredito que Deus, Ele tem levantado jovens e adolescentes para pregar o Evangelho dentro das escolas e universidades. Obreiro, como eu vou fazer isso? A unção já está sobre você. Você é um reedificador, uma reedificadora de muros. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você tem a mensagem que é o Evangelho da graça de Deus. E foi assim que Neemias foi usado. Ele foi usado para quê? Para falar, vamos reedificar os muros. Estavam caídos, estavam destruídos, mas a gente falar do muro que está caído não vai resolver. Então nós vamos reedificar. Amém? Vou usar aqui só um quebra-gelo. Às vezes lá tem mutirão, né, pastor? Toda igreja tem mutirão, né? Toda igreja tem. Só que assim, é engraçado. A gente marca churrasco, vem 100. Marca mutirão, vem 5. E aí eu estava pensando que eu vou fazer uma estratégia com os jovens lá da igreja. Falei assim, é churrasco. Vai 100, eu faço mutirão. Depois tem churrasco, eu não vou mentir. Não é verdade? Vai ter churrasco, não vai? Mas vai ter um mutirão antes. Entendeu? Eu vou usar essa estratégia. Por quê? Para reedificar muro, irmãos, é trabalho. É trabalho, concorda comigo? Reedificar muro não é uma coisa que você vai falar, nossa, porque tem gente que 10 minutos a pessoa, rapaz, aí dá trabalho, nem começou. Entendeu? Então olha só, liderar tem trabalho, mas tem fruto. Discipular tem trabalho, mas tem fruto. Participar de encontro com Deus, de adulto, de jovem, de criança, tem trabalho, não tem? Mas irmão, nada paga você olhar no domingo aquelas crianças recebendo o Evangelho. Ela olhando para você e falando assim, obrigado tio, obrigado tia, eu vou voltar para casa com uma mensagem. Eu participei de um encontro com Deus, pastor, que foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Uma criança que morava na Cidade de Deus, e ela ficou endemoniada, 5 tias não conseguiam segurá-la. 5 tias, estou falando sinceramente. E uma das pastoras, né, que é a pastora Alessandra, hoje está como esposa do supervisor lá em Maceió. Eu lembro que eu estava na hora. A criança agarrou o cabelo da pastora e tirou, assim, o cabelo da pastora. E eu fui intervir, eu estava com fone de ouvido. Eu fui intervir, a criança pegou assim o fone de ouvido, arrebentou o fone de ouvido e cuspiu na minha cara. Estou falando isso aqui na presença do Senhor. E cuspiu. Só que assim, não foi essa situação que me chamou a atenção, não. Foi a maneira que a pastora reagiu. A pastora estava chorando e impondo as mãos sobre a criança. E a criança com a mão no cabelo dela. E ela impondo as mãos. Falando assim, ele vai largar, chorando. Ele vai largar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E começou a orar pela vida da criança. E foi orando. Irmãos, a criança que era uma na sexta, no domingo era outra. Mas olha só pode cooperar nessa obra quem tem sensibilidade e sabe que é um reedificador de muros. Vai dar trabalho. As irmãs às vezes vão perder um pouco de cabelo. Mas olha só, o fruto vai ser daqui a 10 anos você vendo essa criança nos caminhos do Senhor. O fruto é aquele jovem que estava no meio das drogas, sendo um instrumento de Deus para levar outros até o Evangelho. Esse é o fruto. Então, vamos lá. Neemias não olhou só para os muros que estavam caídos. Ele olhou e falou assim, agora a gente vai resolver. Ele olhou para os demais e falou, vamos reedificar os muros aqui. Presta atenção, hoje o Senhor está te dando unção para reedificar muros em locais específicos. Eu não sei se é a sua casa, eu não sei se é o seu trabalho, eu não sei se é na sua rua, eu não sei se é na sua vizinhança, mas eu creio piamente no meu coração que a unção está sendo liberada sobre a sua vida. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Quando a unção vem e toma posse do seu coração, o Espírito do Senhor vai te dar discernimento e revelação para saber o que fazer na hora exata. Ah, não, mas é que eu não sei, obreiro. Enquanto você não sabe, o Senhor não pode fluir. Mas quando você fala assim, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe e está colocando isso em mim. Estão entendendo, né? É redundante, mas assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe, Ele me deu unção. Está entendendo? Então,
Neemias foi um profeta usado dessa forma. Na verdade, ele não era um profeta, ele é um reedificador de muro, era copeiro do rei Artaxerxes, e foi usado dessa maneira. Então vamos lá. Eu quero falar a terceira coisa para você aqui importante, preste atenção. E eu não combinei com o pastor Rafael isso. Só que quando ele estava falando, eu falei, rapaz, eu vou falar a mesma coisa. Terceira coisa que eu quero falar para você, olha só. Precisamos crer que a boa mão do Senhor é conosco. Vou repetir, precisamos crer que a boa mão do Senhor é conosco. É bom reedificar o muro, mas olha só. Neemias liberou uma palavra, olha só. Neemias capítulo 2, versículo 18. E eu lhes declarei, vamos lá. Lhes declarei, não está no singular, está no quê? Plural, amém? Amém? Eu lhes declarei. Aí você fala, o que Neemias lhes declarou? Olha agora o que diz a palavra do Senhor. Como a boa mão do meu Deus estivera, como a boa mão do Senhor estivera, olha só, isso é profético, irmãos. A boa mão estivera comigo, a boa mão do Senhor está com vocês. Ah, mas na minha casa, você não sabe qual o contexto. Eu não sei realmente, mas eu sei que a boa mão do Senhor é sobre vocês. Ele foi reedificar o muro, não foi? Mas não era aqui, ó, na força do braço. Ele foi reedificar o muro junto com pessoas e ele falou, vamos lá, a boa mão do Senhor é comigo. Pastor, essa igreja vai crescer muito porque a boa mão é do Senhor. É contigo e é sobre essa igreja. Estou falando isso aqui da parte de Deus. Está escrito na antiga aliança, mas olha só, Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Deus é por vocês, irmãos. Não vai para casa assim, oh meu Deus, vou voltar para aquele contexto. Vai assim, a boa mão do Senhor é comigo. O que eu vou dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Quem vai ser contra a sua casa, minha irmã, meu irmão? Quem vai ser contra a vida dos seus filhos? O Senhor está contigo. O Senhor está com você. E quando o pastor Rafael estava falando, eu falei, alinhamento profético, mesmo espírito. Por quê? Para a glória dessa última casa se manifestar, você precisa crer que a boa mão do Senhor é com você. E a palavra do Senhor diz isso. Neemias 2,18 diz, a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. As mãos só podem estar fortes, Vitor, quem tem consciência que a boa mão do Senhor antes está contigo. Porque uma hora, se for na força do braço, presta atenção, a energia se extingue. Concorda comigo? Porque quando somos nós, em um momento cansa. Mas geralmente, quando você lembra que a boa mão do Senhor é com você, o Senhor mesmo vai te dar energia e unção. É importante você lembrar disso, porque, irmãos, vão ter dia que você vai liderar, vai ter dias que você vai para casa, vai trabalhar, o cansaço do corpo físico, ele vai bater. Eu não quero mentir para os irmãos, ele vai bater. Mas olha só, eu aprendi com o irmão uma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi com o irmão e eu falei assim, é de Deus isso. O irmão, ele ia geralmente, líder de célula, você sabe que não dorme cedo. E ele era líder. Teve um dia que ele estava voltando e ele falou para mim que ele pegava 5 horas da manhã no trabalho. Eu falei assim, é mesmo, irmão? Você está voltando para cá meia-noite. Ele falou, é 5 horas. Mas, obreiro, eu aprendi uma coisa. Eu falei, o que você aprendeu? Eu oro para Deus multiplicar a minha noite de sono. E depois que eu comecei a orar para Deus multiplicar a minha noite de sono, eu acordo disposto. Eu falei assim, rapaz, eu nunca tive consciência dessa oração. Já orou alguma vez, irmão? Para Deus multiplicar a sua noite de sono? Eu nunca orei, só que eu comecei a orar. E realmente tem dia que você dorme pouco, 3 horas, mas vale mais do que dormisse 8. E tem dia que você vai dormir 10, mas acorda indisposto. Não está ligado ao quanto você dorme, está ligado àquele que te dispõe. Se você souber que a boa mão do Senhor é contigo, você vai até dormir pouco, mas no outro dia, a palavra vai ser essa aqui. Edifiquemos e disponhamos as nossas mãos para edificar esse muro. Não é porque você dormiu bem, não é porque você tem uma cama King Size Plus. Não é isso. Tem gente que tem essa cama, mas não tem disposição para dormir. É como o pastor Rafael falou aqui, é verdade. A pessoa acorda cansada. E tem gente que dorme no chão. E ela acorda e está bem. Está entendendo? Não é verdade, irmãos? Então olha só. Creia que a boa mão do Senhor é sobre você. Alguns estão aqui. Você não sabe como é que está a sua casa. Mas eu quero falar. Sua casa está sendo guardada pelo Senhor. Porque a boa mão do Senhor é com você e é sobre o seu lar.
Ah, mas o meu trabalho, eu tive que abdicar de um sábado inteiro. Às vezes você abdica de um sábado inteiro, mas a boa mão do Senhor está contigo e os clientes vão vir. Daqui a pouco vem a mensagem aqui, rapaz, eu nem estou trabalhando hoje, mas já tem gente fechando o contrato para segunda. Tem gente querendo falar comigo já à noite. É porque a boa mão do Senhor está comigo. Quando você é líder e você tem essa convicção, a sua célula multiplica. Preste atenção, quando você tem uma empresa, você fala assim, como vai ser? O Brasil vai entrar em recesso, a moeda, a inflação, as coisas, mas a boa mão do Senhor está com você. Não é a mão do governo, é a mão do Senhor. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, a boa mão do Senhor está com você, está sobre a sua família. A quarta coisa que eu quero falar para você aqui, olha só, eu sei que a boa mão do Senhor está com você, eu tenho essa convicção, mas olha só, uma das coisas importantes para você entender, que algumas vezes Satanás vai tentar te paralisar, através de situações e pessoas. Neemias cria que a mão do Senhor estava com ele, mas olha só, duas pessoas tentaram desencorajar a reedificação dos muros, e eu vou falar para vocês sobre eles agora. Neemias capítulo 2, versículo 19, você pode acompanhar ou abrir na sua Bíblia. Olha o que diz, Neemias 2, 19. Porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, o que eles fizeram? Zombaram. Sempre que a gente tenta trabalhar, tem alguém que zomba. Está dando a vida para a igreja, está dando a vida para a célula, está dando a vida... Ah, vai trabalhar, né? É quem? Esse enviados aqui do inferno. A Bíblia diz que eles começaram a fazer o quê? Zombaram. Porque se tem um grupo que trabalha, tem outro grupo que não trabalha. Às vezes tu percebe, tem várias pessoas botando a mão para edificar o muro, reedificar. Mas vai ter um grupo que vai fazer o quê? Vai zombar. Porque eles vão desprezar aquilo que está sendo construído para a graça de Deus. E a palavra do Senhor diz, zombaram de nós, e não somente isso, o que ele diz agora? Desprezaram. O que vocês estão fazendo é irrelevante. Começaram a desprezar. E olha agora o que ele diz. E disseram, que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Então, eu sei que a boa mão do Senhor está com você, amém? Mas você tem que saber também que vai ter resistência. Só que as resistências têm uma promessa de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Neemias sabia que aqueles homens iriam desprezar, iriam zombar. E assim, irmãos, Deus me deu graça, né? Eu já lidero jovens há 12 anos. 12 anos assim participando dessa obra. E às vezes eu vou falar para você uma coisa aberta da minha vida aqui, individual. Às vezes eu voltava para casa, eu lembro que um dia eu peguei pneumonia. Eu voltei para casa, a minha mãe, como toda mãe na época, né? Isso já fazem 10 anos já. Minha mãe, como toda mãe, ela falava assim para mim, tá com pneumonia? Chama o teu pastor para cuidar de você. Eu sei que nenhuma mãe aqui fez isso, amém? Nenhuma, amém? Mas a minha mãe fez isso uma vez. Ela falou assim, tá com pneumonia? Liga pro teu pastor, manda ele vir aqui cuidar de você. Mas ela fez isso por quê? Porque eu passava a minha vida, era trabalho, igreja, casa. Era um triângulo. É um triângulo. Trabalho, igreja, casa. Trabalho, igreja, casa. Aí mudava uma vez, célula, só que célula é igreja também. Discipulado é igreja também. E ela falava assim, mas você não tem tempo, às vezes, nem para passar comigo. Fala assim, mãe, eu vou ter tempo para passar com a senhora, mas eu estou reedificando os muros que estão caídos. E várias vezes, irmãos, eu já encontrei resistência na minha casa, já encontrei resistência na minha rua, já encontrei resistência no meu trabalho. No meu trabalho, quando eu fui reedificar os muros, eu lembro que em 2012 eu conheci a visão da corte. Comecei a me relacionar, cheguei no meu trabalho, o pessoal começou a zombar, que nem esses enviados aqui. Por quê? Porque eles falaram para mim, pô, nunca vi uma foto você beijando a sua esposa, a sua namorada. Eu falei assim, não, eu só vou dar o primeiro beijo no altar. E aí o grupo lá começou a zombar de mim, falou assim, coisa antiquada, bobeira. E se no dia tu beijar e não gostar? Eu falei, é tão natural que ele resume tudo a isso. Tá entendendo? Começaram a zombar, desprezaram. 2 lá era crente,
mas eles eram aquele crente 007. No final do ano ele fala que é crente. Tem esses também. Nunca se apresenta como crente, mas depois ele fala assim: eu sou crente também, tá? Só para te falar. E some. E aí o que aconteceu? Zombaram de mim. No dia do meu casamento, 2017, todos esses que zombaram de mim fizeram a guarda de honra do meu casamento, porque eu era militar. Todos eles estavam na guarda de honra. Eu fiz questão de passar com a minha esposa olhando para eles. Por quê? Presta atenção. Eles podem até zombar de você, mas a sua vitória vai ter sabor de mel. Amém? Pode até zombar, mas olha só. Quando crescer vão falar assim: rapaz, não é que reedificou o muro mesmo? Não é que deu certo? Estavam desprezando, estavam zombando. Mas quando cresce, ninguém pode falar: isso não é obra de Deus. Era lá naquele prédio, né, pastor? Cresceu. Mas olha só, isso aqui ainda é um desfecho daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Irmãos, da parte do Senhor, espere por coisas maiores. Na sua igreja, na sua liderança, na sua casa. Mas olha só, eu quero falar para você, seja um para retificar essa obra. Fala para o pastor, conta comigo. Conta comigo. Fala para o seu líder, seu discipulador, conta comigo. Irmãos, eu brinquei aqui do churrasco, mas é verdade. E vocês sabem que eu estou falando é verdade. A gente fala para trabalhar, parece 5, mas fala para ter festa, parece 100. Eu falo assim, não deveria ser assim. Não deveria. Deveria, vai ter trabalho? Conta comigo. Vai ter arrumação? Conta comigo. Mas vai ter churrasco? Também conta comigo, amém? Glória a Deus, é de Deus, né? Ainda mais que a gente é carioca, né? Mas assim, na hora de retificar os muros, seja o primeiro a falar: eu estou aqui também. E eu quero falar uma coisa para você aqui, que é a última. Preste atenção. Você precisa ter um coração para edificar essa obra. Neemias capítulo 4, verso 6. Olha só. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Olha agora, por que eles edificaram? Porque o povo tinha ânimo para o quê? Uma coisa é trabalhar, e outra coisa é ter ânimo para trabalhar. Concordam comigo? Teve um dia que eu adverti uma pessoa que eu falei assim: irmão, passa uma vassoura ali no canto. E aí o irmão foi fazer, só que você sabe quando tu pede para a pessoa... Alguém já viu isso? Aqui eu sei que não tem, mas lá na igreja, lá no canto, lá tem. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, eu senti da parte de Deus, eu falei assim: irmão, nem precisa mais continuar, pode deixar que eu vou passar a vassoura, porque eu já percebi que você não tem ânimo para trabalhar. Ele olhou para mim: que isso? Eu falei: sério, porque a palavra de Deus está falando assim, o povo retificou porque ele tinha ânimo. Tinha ânimo. Eu estava brincando com o Vitor, eu falei assim: tu acordou 6 para estar aqui e foi dormir provavelmente muito tarde. Mas assim, é ruim fazer isso pesado. Tem que fazer com ânimo. Tá entendendo? Tem que fazer com ânimo. E olha o que é interessante nisso tudo aqui. Essa palavra ânimo, olha só, ela vem do grego lebe. No grego essa palavra significa lebe. É isso aqui, ter coração. A palavra quer dizer, então, o povo tinha coração para trabalhar. Liderar é uma coisa, mas ter coração para liderar é outra. Porque tem gente que começa a liderar porque acha moda. Não, está todo mundo liderando, é moda. Tem uns que começam a liderar porque, estou sendo sincero com os irmãos, porque eles querem posição. Tem outros que começam a liderar porque eles querem proeminência. Mas tem gente que começa a liderar porque tem coração. Tem gente que reedifica o muro porque tem coração. A glória da última casa vai ser maior porque vocês têm coração. Quando tem coração, as coisas fluem. Até na hora da faxina, tu bota o louvor, rala, mas tá lá no louvor. Lá eu gosto de fazer faxina assim. Tu bota o louvor, tá ralando, tá limpando, mas tu tá ali, limpando o chão, alegrando, bota o louvor lá automático. Irmão, tem 2 coisas que não pode faltar em mutirão e faxina: café e louvor, concorda? O café é daquele além do espírito, mas louvor também, porque enquanto você louva, você está falando: Senhor, obrigado. Eu poderia estar agora acamado, sem saúde, mas o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu fôlego, eu estou podendo aqui limpar esse chão, eu estou podendo até organizar as cadeiras. É graça, está entendendo? É graça. E a palavra de Deus diz isso. O povo tinha coração, inclinação, consciência para trabalhar. E olha o que é interessante:
quem tem coração, olha o que é a promessa de Deus. 2 Crônicas 16:9. Preste atenção que isso aqui mudou a minha vida quando eu entendi isso. 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Pastor, isso aqui é uma coisa importantíssima. Quem tem coração, Deus se mostra forte para com esse. E olha só, sabe o que é esse coração aqui? Inteireza, integridade. Quem tem integridade, Deus se mostra forte para com esse. Por que muitos líderes não multiplicam? Não tem integridade ainda. Faz a coisa de maneira desleixada. Fala assim, irmão, não faz desleixado. Vai fazer uma reunião, prepara aquela reunião com o seu coração, com a sua integridade. Eu lembro que a célula, às vezes, tinham 2 pessoas na minha célula. Mas antes da célula ter 10, 15, eu orava pelas cadeiras. Botava as mãos e falava assim, quem sentar aqui vai sentir a unção do Senhor. Quem sentar aqui vai ser marcado pela presença de Deus. Esse que sentar aqui vai ouvir a tua palavra. Eu estou dando essa aplicação na liderança, mas olha só, quantas vezes agora me tornei pai, eu vou no berço da minha filha, ela é pequena, nem sabe que eu estou orando por ela, vai fazer 1 ano, semana que vem, eu boto as mãos sobre a cabeça dela, falo, Senhor, assim como Esther, ela vai ser ungida nessa geração, guarda, livra de todo o mal, livra. Eu aprendi isso na minha casa, porque eu falei aqui que minha mãe um dia falou para o pastor ir lá cuidar de mim, mas quantas vezes ela ia lá no meu quarto e falava assim, olhava, estava ela orando. Não, filho, só estou orando por você. Eu falei, rapaz, vou aplicar na minha vida. E quantos aqui já viram isso também, não é verdade? Eu sei que você está rindo porque você está pensando assim, já passei por isso também, sei muito bem o que é, obreiro. Mas olha só, 2 Crônicas 16:9 diz isso. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Se você tiver um coração íntegro para com Deus, Deus se mostra forte para com você. Então, eu aprendi uma coisa na prática, olha só, quanto mais você tem disso aqui, ó, na sua vida, mais o seu coração vai ser blindado contra as guerras. Eu não estou falando que você não vai enfrentar guerras, mas no dia da guerra, a espada vai estar na sua mão. E a glória dessa última casa vai ser maior, sobremaneira. Ah, cheguei em casa, tem uma promessa de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas o pau está quebrando, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, às vezes eu abro a carteira, não tem nada, ainda não tem, porque quando Deus te conectar ao Boaz, vai ter muita coisa. Está entendendo? Vai ter, não é verdade, irmãos? Amém? Passou Boaz, irmãos, rapaz, eu falo para você, uma conexão muda a sua vida. Uma conexão muda tudo. Irmãos, quem era Ruth? Quem era? Ruth não era ninguém. Mas Deus já via algo em Ruth. E ele falou, vou conectar Ruth a Boaz. Mudou a vida dela. Uma conexão te leva para um novo nível. Mas tudo isso acontece quando o quê? Você tem um coração para com Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está selando o seu coração para obras maiores, porque a glória dessa última casa será sobremaneira poderosa, gloriosa. Feche seus olhos nesse momento. Irmãos, ainda que nesse momento não tenha um louvor, acredito que o Senhor já colocou algo no seu coração. Um pedido específico, algo da parte de Deus. Eu creio que nesse momento o Senhor vai colocar visões espirituais, vai colocar santos projetos, planejamentos daquilo que Ele começou na sua vida, na sua casa, na sua liderança. Oh, Espírito de Deus, eu quero que você comece a orar nesse momento. Ore pela sua família, pela sua casa. Oh, meu Deus, nós queremos que o Senhor nos chamou para reedificar os muros, Senhor.
Oh, Espírito Santo, ore, ore, ore. Se você ora em outras línguas, você também tem liberdade. Eu creio que o Senhor, Ele vai te levar para um novo tempo em que a glória dessa última casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua empresa, sobre a sua liderança, sobre a sua igreja, vai ser uma glória sobremaneira poderosa. Oh, Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Assim como Neemias foi usado para reedificar, eu creio que nessa manhã o Senhor está dando unção para cada irmão aqui presente. Comece a falar: Senhor, o Senhor está me dando unção. O Senhor está me dando palavra, o Senhor está me dando visão. O Senhor, Pai, está me levando para um tempo profético na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, na minha liderança. O Senhor está me dando sensibilidade, à medida que ali, o que é que acontecia com Neemias? Neemias orava, jejuava, Deus lhe entregava a visão, os muros eram reedificados. Oh, Espírito Santo de Deus, eu vejo o Senhor reedificando famílias nessa manhã, eu vejo o Senhor reedificando chamados ministeriais, o Senhor está reedificando lideranças, o Senhor está reedificando e reestruturando relacionamentos, lares. Permita que o Senhor ministre ao seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Declare isso, declare isso.